E aí, galerinha do terceiro ano, tô eu aqui mais uma vez, tô com a mesma roupa sim, tô no mesmo lugar sim, porque eu gravo os vídeos todos no mesmo dia, porque eu acho assim mais fácil, fica mais fácil pra mim, porque se eu for gravar do jeito que eu fico em casa, vocês não vão achar que é uma aula ou uma videoaula não, vocês vão achar que é um filme de terror, porque eu fico em casa toda regada na desastreza, né? Então, assim, desse jeito aqui já não tá 100%, vocês imaginam regada na desastreza. Aí vai ser um filme de terror purinho. Aí eu gravo todas as videoaulas no mesmo dia, porque eu aproveito que eu me arrumei um tiquinho, né? Aí já gravo tudo logo de uma vez. Eu acho que eu judiei um pouquinho de vocês nos dois últimos planos de estudo. E nesse quarto plano de estudo, eu vou estar explicando um conteúdo para vocês e vou estar passando algumas atividades, não serão muitas como as anteriores, tá? E eu espero que vocês façam, que a maioria de vocês façam. Eu vou deixar um pouco de lado a literatura, as produções textuais, e nessa parte agora a gente vai estar trabalhando um pouco a parte da gramática da língua portuguesa, que pode gerar alguma dúvida, porque a gramática da língua portuguesa ela é cheia de regras, mas também cheia de exceções, tá? À medida que vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar, podem me perguntar. O o conteúdo é período composto por coordenação e período composto por subordinação, tá? Primeiro eu vou estar definindo para vocês o que é período. Período é a frase constituída de uma ou mais orações. Orações aqui não são as orações que a gente faz na igreja, que a gente faz nas religiões que a gente segue, não, tá? Uma oração configura na presença de um verbo. Se eu tiver dois, três verbos, então eu vou ter duas, três orações. Se eu tiver só um verbo, eu vou ter um período simples. Se eu tiver dois ou mais verbos, aí vira um período composto, tá? Então, aqui, período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. O período pode ser simples ou composto. O período simples é aquele constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Aí tem exemplos, né? Uma oração igual a um verbo aqui, ó. O amor é eterno. O único verbo que nós temos aqui é o que é o verbo de ligação. As plantas necessitam de cuidados especiais. O único verbo que a gente tem aqui é o necessitam, que é um verbo transitivo indireto, porque ele requer o uso da preposição aqui, tá? E aqui nós temos o período composto, que é aquele constituído por duas ou mais orações, ou seja, que vai ter dois ou mais verbos, né? Você, quando partiu, minha vida ficou sem alegrias. Olha o verbo, partiu e ficou. Aqui nós temos dois verbos. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Quero é um verbo, presentear é outro verbo. Então, para vocês identificarem se é período composto, primeiro vocês precisam identificar os verbos. E depois, para identificar se é composto por coordenação e subordinação, é o que eu vou estar explicando logo em seguida, tá? Aqui tem, vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Vou gritar, que é uma locução verbal, porque tem dois verbos. Ouvirem é o segundo verbo, estou é o terceiro verbo. Então, aqui a gente tem três orações, né? Um período composto por três orações. Oração, coordenação e subordinação. Quando um período é simples, a oração de que é constituído recebe o nome de oração absoluta. Por exemplo, a menina comprou chocolate. Aí só tem um verbo, então só tem uma oração, que é a oração absoluta. Quando um período é composto, ele pode apresentar os seguintes esquemas de formação. Composto por coordenação, ocorre quando é constituído apenas de orações independentes. O que é isso? As frases, elas não dependem uma da outra para você estar entendendo. Elas não exercem uma oração, elas não exercem a questão de independência, elas são independentes.
Elas são coordenadas entre si, mas sem nenhuma dependência sintática. Para você entender a segunda oração, você não precisa necessariamente da primeira. E a gente chama de oração coordenada, quando a gente está estudando um determinado conteúdo, a gente acaba aprendendo técnicas para conseguir identificar, né? Quando eu estava estudando oração coordenada e oração subordinada, uma das técnicas que eu aprendi foi a questão de estar identificando primeiro a conjunção, que é o elemento que faz a ligação entre as duas orações. Nesse caso aqui, o elemento que faz a ligação é o e. Primeiro eu encontro os verbos, né, para ver se é um período composto. Saímos de manhã e voltamos à noite. Eu tenho saímos e eu tenho voltamos. Então já tem um período composto. Ele é composto por coordenação ou ele é composto por subordinação? Vamos lá. Eu tenho a conjunção e, que aqui está ligando a segunda oração à primeira, e se eu remover essa conjunção e no lugar dela eu colocar um ponto final ou uma vírgula, eu não vou depender de nada para entender essas orações. Saímos de manhã, ponto. Voltamos à noite. Ou se eu colocar, se eu quiser só falar voltamos à noite, todo mundo vai entender. Não vai precisar de um termo ali para ligar, não vai precisar de uma frase anterior para eu poder entender. Isso é a oração coordenada. Se eu alterar a ordem delas aqui também, não vai ter diferença nenhuma. A gente vai conseguir entender da mesma forma. Isso é um período composto por coordenação, que as orações elas não são dependentes uma da outra para você entender, tá? Aí vem o período composto por subordinação. Ocorre quando é constituído de um conjunto de pelo menos duas orações, em que uma delas é subordinada, porque ela depende sintaticamente da outra, que é a chamada oração principal. Ó, aqui vai entrar aquela técnica que eu falei para vocês primeiro. Primeiro, eu tenho que identificar quantos verbos que tem. Vamos lá. Não fui à aula porque estava doente. Eu tenho dois verbos, fui e o estava. Então, eu tenho duas orações. E a conjunção? Por quê? Né? Não fui à aula. E se eu colocar um ponto aqui, ou se eu remover essa conjunção, será que eu vou entender essa frase do mesmo jeito? Eu não vou conseguir entender. Se eu falar assim, não fui à aula, estava doente. Ou se eu colocar só estava doente. O que aconteceu? Que eu estava doente. Então, essa frase, ou seja, essa oração, ela é chamada de oração subordinada, porque ela é dependente sintaticamente de outra. Tem que ter outra coisa antes dela para a gente poder conseguir entender essa oração subordinada. E a conjunção aqui, ela está explicando o porquê que eu não fui à aula. Então, nesse caso, se eu tirar a conjunção e falar só essa segunda frase sozinha, eu não vou entender muita coisa, não. Então, nesse caso, a gente vai ter um período composto por subordinação, tá? E temos também um período misto, que é quando ele é constituído de orações coordenadas e subordinadas. Como é que funciona isso? Que, por exemplo, fui à escola e busquei minha irmã que estava esperando. Fui à escola e busquei minha irmã. São duas orações coordenadas. Se eu tirar a conjunção aqui, ó, o e, busquei minha irmã. Beleza, entendi perfeitamente a frase. Fui à escola, ponto. Busquei minha irmã, ponto. Entendi perfeitamente. Aqui, se eu já remover o que, estava esperando. Quem estava esperando? O que estava esperando? Se eu falar essa oração sozinha, estava esperando, a gente não vai entender quem ou o que estava esperando. Nesse caso, ela é uma oração subordinada que vai depender da segunda oração coordenada. Aqui nós temos três orações nessa frase. É um período composto por três orações. A primeira é coordenada, a segunda é coordenada e a terceira é subordinada. Por que é chamado de período misto? Porque essa segunda oração coordenada, ela é a oração principal da última. Porque essa última aqui, ó,
essa oração subordinada, ela depende dessa para a gente conseguir entender, tá? Se eu tirar essa segunda oração, essa oração que é chamada de segunda oração coordenada, e colocar só fui à escola, estava esperando. Eu preciso dessa oração aqui, dessa frase aqui, para eu conseguir entender essa oração subordinada. Eu não sei se ficou claro para vocês, eu espero que tenha ficado, tá? Essa questão de oração coordenada. É a oração que não exerce dependência da outra. Se eu remover a conjunção e aqui dessa oração, fui à escola, ponto. Ou então, se eu remover tudo que está antes aqui, busquei minha irmã, eu entendi completamente esse período. Já se eu remover essa conjunção e falar só esse período estava esperando, eu não vou conseguir entender. Então, quando eu não consigo entender, eu preciso de uma oração principal, que vai ser uma oração coordenada, no caso do período misto. No caso do período de que tem a oração subordinada, a gente vai ter oração principal e oração subordinada. Por que a oração subordinada? Porque ela sozinha, se você tirar a conjunção e você falar ela sozinha, sem a frase anterior, sem a frase principal, você não consegue entender nada. Então, por isso ela é chamada de oração subordinada, porque ela depende da oração principal para a gente conseguir entender, tá? A atividade, aqui tem mais um exemplo, né? Qualquer oração coordenada ou subordinada será ao mesmo tempo principal se houver outra que dela dependa. Fui ao mercado e comprei os produtos que estavam faltando. É o que eu estava explicando para vocês na frase anterior. Essa aqui é a oração coordenada 1, essa aqui é a oração coordenada 2 e essa é a oração subordinada, que é a terceira oração. Por que oração? Porque eu tenho 1, 2, 3 verbos. O primeiro verbo, ele corresponde à primeira oração, o segundo verbo corresponde à segunda oração, o terceiro verbo corresponde à terceira oração. Essa oração aqui, comprei os produtos, ela é a oração principal dessa oração subordinada, porque eu preciso dessa daqui, para conseguir entender o que estava faltando, né? Então, a oração subordinada, eu nunca consigo entender ela sozinha. Eu preciso de uma oração principal. Eu preciso de algo que venha explicando nessa oração principal, tá? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês, porque é um conteúdo um pouco confuso, essa questão de oração coordenada e oração subordinada. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, podem me perguntar, por quê? As questões da página 182, 183 e 184, que vão do número 1 ao 6 para vocês responderem, não precisa copiar, é só responder, são todas de oração coordenada e oração subordinada. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, podem me perguntar, que eu estou aqui para ajudá-los da melhor forma possível, tá? Assim que terminarem a correção, assim que terminarem a atividade, por favor, me enviem, tá? Essa é a única forma que eu tenho de avaliá-los quando nós retornarmos, tudo bem? Um beijo, se cuidem, tá? Cuidem de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam. Tchau. Boa semana e bons estudos.